Fale no microfone. Boa noite. Vamos dar início ao nosso encontro de casais mais pastéis, né? Que delícia, tá preparando. Primeiro eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Eu não podia deixar de agradecer a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele faz. Estar vocês aqui presente é uma honra, e porque é Deus quem prepara, é Deus quem chama e é Deus quem faz tudo conduzir. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada. O meu trabalho é só dar uma empurradinha. Então, eu queria agradecer a Deus porque Ele providenciou tudo. Essas coisas que vocês viram lá fora, o pastel, até farinha, Deus providenciou. Então, a minha gratidão nesse momento é a Deus. Não vou citar nomes agora porque eu quero fazer uma listinha, depois agradeço pessoalmente. Mas Deus mandou cada pessoa, cada detalhe. Eu, por mim, não fiz nada quase. Até é por isso que eu fico tão honrada por poder estar na frente de um trabalho que Deus está conduzindo. E eu quero que vocês também participem, ajudando. Nós temos vagas para ajudantes. Seja lavando um pratinho, seja ajudando no enfeite, seja numa lembrancinha, seja o que for. Todos estão trabalhando. Eu falei para a Sandra, né, que eu estaria aqui na frente, mas eu não conseguiria fazer. Se os casais topassem de ajudar a fazer cada mês para não ficar sobrecarregado uma pessoa só, eu toparia. E eles toparam, e hoje vocês estão aqui também por causa deles, que estavam lá e falaram, não, a gente dá o braço. Para você, pode ir, que a gente está junto. Então, nesse momento, fazer uma oração. Eu vou pegar minha Bíblia aqui, peraí. Vou fazer uma oração, mas antes eu vou ler Mateus 7, 24. Se você tiver com a Bíblia aí, pode abrir. Senão, eu não acho que vai projetar, né? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que caiu, porque foi edificada, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Veio a chuva, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a ruína. Essa palavra aqui fala muito ao meu coração, porque foi um dos versículos que Deus trouxe ao meu coração quando eu fui casar. Até meu marido falou, nossa, mas esse versículo... porque se a gente tiver uma casa construída sobre a rocha, a nossa casa não cai. Então hoje, abrindo aqui essa reunião de casais, eu lembrei dessa palavra e realmente hoje já temos 9 anos de casada e a nossa casa ainda continua em pé, porque ela está sendo edificada sobre a rocha. Que a casa de vocês também possa continuar sendo edificada sobre a rocha. Pai, eu louvo por estarmos aqui nesta noite. Obrigada por cada pessoa que saiu da sua casa e veio para cá. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem abençoado cada um de nós. Continua, Senhor, abençoando esse encontro. Continua abençoando as nossas vidas, as nossas famílias. Que a palavra do pastor venha, Senhor, falar ao nosso coração, que venha trazer conforto, venha trazer direção, que nós possamos andar sobre a sua rocha, Pai. Sobre a rocha para que nós não derrubamos a nossa casa, mas ela continue em pé.
Pai, obrigada por esse dia. Abençoa os pastéis que nós vamos comer. Abençoa o grupo de louvor que se dispôs a estar aqui. Abençoa cada pessoa que ajudou, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado nessa noite. Amém. Passar para o grupo de louvor. Boa noite, irmãos. Convido a todos que se coloquem em pé para louvarmos o nosso Deus com alguns cânticos. E claro que os cânticos vão ser breves, que o pastor cochichou que vai falar 15 minutos, porque todo mundo quer comer pastel, né? O motivo real é comer pastel. Mas, na verdade, nós estamos muito gratos a Deus por estarmos juntos, casais mais jovens, casais mais velhos, casais que talvez casem, mas que buscam a Deus ainda enquanto estão namorando. Então, é muito bom estarmos aqui, e esse cântico fala sobre isso, fala sobre a gratidão que nós temos, né, pelo nosso Deus. Então, vamos louvá-lo. De gratidão ao meu Senhor e Rei, perdido me achou, envolveu-me em seu amor, na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me, eu cantarei ao Senhor que sua vida dou, que me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado e me fez vencedor. Nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei, perdido me achou, envolveu-me em seu amor, na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Senhor, que sua vida dou, que me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado e me fez vencedor. Sarou-me, seu sangue libertou-me, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida dou, que me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado e me fez vencedor. Amém. Esse é o nosso Deus, né? Um Deus que nos amou, que nos ergueu do pecado e nos fez vencedor.
e podemos estar aqui nesta noite louvando a Ele, prestando culto a Ele e estarmos todos juntos. Isso é muito bom. Vamos continuar louvando com o cântico Tu és Santo. Esse cântico, ele é meio difícil, tem uma horinha, porque na verdade ele separa homens e separa mulheres. Então, por favor, meninos e homens, cantem com o Léo e as meninas cantem comigo, por favor, tá? Mas quem não conhece, a gente vai cantar, mas é tranquilo. Mas os homens cantam e a gente repete. Vamos ver como é que fica. As mulheres cantaram melhor, reconheço. E esse próximo cântico fala, sobre esse desejo que eu sinto que todos aqui têm, de eu e a minha casa servir ao Senhor, de consagrar o nosso lar ao Senhor. Por isso que estamos aqui. E se firmem, gente. É difícil, mas aqui nós temos casais mais experientes que nos ajudam, que nós podemos estar trocando ideias, estarmos juntos, mas que o nosso desejo, seja estar na casa de Deus e que a gente consagre o nosso lar
a Deus. Então, cante esta música pensando realmente no que essa letra diz. Né? Que a gente tem esse desejo de estar servindo a Deus e consagrando o nosso lar a Ele. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Os irmãos podem se sentar. Ah, tá bom. A gente espera o Nondas dar o sinal. Quem fala, pode vir. Meus irmãos, boa noite. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre um texto muito conhecido. Está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 12. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, lá em Gênesis capítulo 12. E nós vamos ler juntos os versos 1 a 9.
Gênesis 12, verso 1 a 9. Acho que a maioria já leu esse texto, né? A maioria conhece esse texto do chamado de Abrão. Assim diz a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor reservou para que nós estivéssemos juntos e para que com o Senhor nós refletíssemos sobre a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque esta palavra continua a nos alimentar, a sustentar as nossas almas e continua sendo o modo como o teu Espírito fala ao nosso coração. Nós te pedimos que este mesmo Espírito abra as nossas mentes e o nosso ser, para que ao recebermos esta palavra, sejamos todos edificados e a nossa casa seja edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. E é no nome dele que nós humildemente oramos. Amém. Bom, você já leu essa história, você já conhece os personagens que aqui estão, e você se lembra que esse homem viria a ser chamado por toda a história como o pai da fé. Esse é um homem extraordinário. Esse homem, Abrão, é um homem que você conhece na Bíblia e o tempo todo ele é lembrado como alguém que foi adiante do Senhor, que honrou a Deus, que serviu a Deus e que viveu intensamente esse chamado de Deus para a sua vida. Só que nós, quando olhamos a sua história, nós percebemos que é uma história um tanto complexa. É uma história que envolve esse deslocamento, essa mudança de região, mas também uma história que é marcada por uma vida inteira de fé. Você teria que voltar ali para as terras dos babilônicos, você teria que voltar para a região, uma cidade chamada de Ur, ou Ur dos caldeus. Quando a gente fala sobre caldeus e fala sobre babilônicos, quer dizer que é o mesmo povo. Esse povo que você reconhece como o povo dos babilônicos ou os caldeus, era um povo muito difícil, era um povo rebelde, e principalmente era uma nação marcada pela idolatria. Então, quando você vasculha a história desse personagem aqui chamado Abraão, a primeira coisa que você tem que entender é que nem sempre esse homem foi crente. Nem sempre esse homem teve um envolvimento com Deus e nem sempre ele foi alguém fiel a Deus. Para vocês terem uma ideia, a tradição hebraica chega a dizer, inclusive, que Abraão era uma espécie de artífice e a profissão de Abraão era construir ídolos. Era um homem comum, era um homem que, como todos os outros do seu tempo, vivia a sua própria vida e cumpria com as suas próprias responsabilidades. Só que quando nós falamos das histórias, das nossas próprias histórias e das histórias bíblicas, nós nos deparamos com algo chamado de providência. Alguém lembra o que é providência? O que é a providência? A gente fala bastante, né, sobre providência. O que é providência? Não vai confundir com previdência não, viu? O que é providência? A mão de Deus sobre nós. Nós temos em nossa vida a presença de Deus. Nós temos na nossa história a presença de Deus.
Então você e eu já sabemos e lemos o texto bíblico e vivemos isso, que para nós não existe acaso, não existe algo que acontece que não estivesse nos planos de Deus, muito pelo contrário, Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor do espaço, Deus é o Senhor das nossas vidas e Ele conduz as nossas vidas de acordo com o seu querer. E você sabe o quanto você andou até chegar aqui, você sabe o quanto você viveu até ter aquele momento de experiência com Deus, aquele momento em que você teve um encontro com o Salvador e Cristo, com uma voz soberana, te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você sabe quando foi o seu tempo e você sabe também quais e quantos foram os caminhos difíceis que você enfrentou, até que Deus te chamou. E na história de Abraão não é diferente, porque ele é um homem que, como todos os outros, em Ur dos Caldeus, teve que experimentar a idolatria, teve que viver o culto aos falsos deuses. Ele mesmo cria que aqueles deuses eram deuses de verdade, especialmente a deusa Lua, que para Ur dos Caldeus era uma espécie de deusa maior, e ele teve que enfrentar inclusive uma crise. Fala-se aqui nesse período que se trata de uma época histórica em que essa cidade de Ur, que também é chamada por alguns historiadores de Ur III, e é Ur III porque outras cidades receberam o mesmo nome e foram edificadas, esta Ur estava em crise, e Ur estava com um problema gravíssimo, econômico, militar, até que essa cidade inclusive viria a ser tomada. E aí que o pai de Abraão, alguém lembra qual que é o nome do pai de Abraão? Sem olhar no texto? Terá toma os seus filhos, um deles Abrão, e vão para uma outra terra, que é a terra de... Qual que é a terra que eles vão? Olha aí no texto. A gente acha que Abrão saiu de Ur, né, e já foi cumprir o chamado de Deus. Na verdade, Deus, pela sua providência, tira Terá da sua terra e vai para onde? Olha aí. Volta uma página aí do texto. Ó. Morreu Arã na terra de seu nascimento, e os caldeus, estando Terá seu pai vivo, Abrão e Naor tomaram para si mulheres. Abrão chamava Sarai, e Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abrão seu filho, e Ló, filho de Arã, seu filho, Sarai sua nora, e saiu com eles de Ur para a terra de Canaã, e foram até Arã. Arã era uma cidade que vivia em comércio com Ur. Por isso que quando Ur começa a cair e começa a deixar de ser uma cidade influente, o processo natural era ir até Arã. Vão até essa região e ali se estabelece. A primeira coisa que você observa nesse texto é a fidelidade de Abrão ao seu pai. A primeira coisa que você nota. E isso que você nota dentro do texto se dá por conta de um processo que era muito comum dentro daquelas culturas, que era a ligação que existia entre o filho da casa e seu pai. De modo que quando você tinha a presença de um pai, e aí fala-se, né, do pai de um clã, num determinado lugar, os filhos permaneciam ali. Falava-se no deslocamento, os filhos acompanhavam. O pai, a presença do pai, era algo extremamente significativo. E dentro desse texto é marca da providência divina. Abrão passou por todo esse processo, ele teria depois que se deslocar para Arã e por fim vagar pela terra dos cananeus. Mas a primeira coisa que você observa é a sua fidelidade ao seu pai. Você vê lá, dentro de Êxodo capítulo 20, que o Senhor fala: honra o teu pai e a tua mãe. Essa é a primeira coisa que você vê quando se trata de relacionamentos. E se você parar bem para pensar nessa relação que já era construída pela providência divina, assim como depois você olhar tanto no Antigo Testamento, lá em Êxodo, quanto isso repetido em Deuteronômio, e depois você, aliás, antes veria em Levítico,
e você vê até no Novo Testamento essa mesma expressão se renovando, bem, existe um alerta para nós. Quando nós falamos aqui de se mover em direção a Deus, de ouvir a voz de Deus, que vai ser um dos temas que nós vamos trabalhar aqui, e deixar a parentela, antes de tudo isso, há necessidade de refletir sobre a honra aos pais. Bem, mas vocês já perceberam que esse tema acaba se tornando um tema polêmico quando nós lidamos na contemporaneidade? Já perceberam isso? Vocês já perceberam a mudança que existe de alguns anos, não é muita coisa não, de alguns anos, do tratamento dos filhos em relação aos pais, para hoje? Já perceberam a mudança? Ou não chegou a alcançar vocês? Quem que é o mais novo aqui presente? O mais novo depois do reverendo Daniel. Acho que é a Malu e o Eduardo, né? Vocês ainda são daquela época, daquele tempo que o pai só olhava? Sim ou não? Sim, né? Eu ainda cheguei a pegar essa época. O pai só olhava. Meu pai era manso e suave, igual diz o hino. Mas só olhava. Mas hoje o que acontece? Não adianta, né? O que mudou? Já pararam para pensar? Hoje existe isso, né? De essa rebeldia, esse impulso dos filhos em relação àquilo que eles querem, muitas vezes se colocando contra os seus pais. Mas o que mudou na criação? O que mudou na forma de tratar as coisas? O que mudou em relação a limites que são postos? Bem, mudou muita coisa. E aí, nós temos um reflexo na sociedade que não vai só ficar na malcriação dos filhos, malcriação naquelas pirraças, naqueles escândalos, naquela coisa assim, que vocês sabem como é que é. Mas isso vai acabar refletindo no futuro, quando há constituição, inclusive de famílias. Bem, a gente está diante de um homem que honrava o seu pai. E hoje, o que você pode perceber? Que quando se trata de relacionamentos, inclusive do relacionamento de namoro, se tem algumas preocupações. Quais são as preocupações que se tem hoje acerca de relacionamentos que vão começar? Primeira coisa, se o bichinho é bonitinho, né? Não é? Se dá um caldo, como diria Calvino. Não é assim, não é o primeiro critério que se usa. Segundo, se mais ou menos estuda. Mais ou menos, não precisa estudar muito não. Se mais ou menos estuda. Terceiro, se tem minimamente um projeto para a vida. Você fala assim, ô varão, você quer fazer uma faculdade do quê? Aí fala, não sei, estou pensando em estudar não, estou pensando em viver aí com herança de pai, herança de mãe. Tá bom. Mas você não pensa em expandir o seu conhecimento, mesmo sem um curso universitário? Não, eu tenho uma preguiça. Não dá, né? Então, os critérios geralmente envolvem o aspecto físico, mais ou menos estudos, e se tem projeto de vida. Se não quer entrar numa universidade, quer trabalhar com o quê? Alguma coisa precisa fazer para sustentar. Mas sabe um detalhe que ninguém presta atenção? Ou pelo menos a maioria não presta atenção? Como que o namorado, ou como a namorada, tratam os pais? Ninguém pensa nisso, né? Como que trata os pais? Sabe por quê? Porque geralmente a forma como tratam os pais será a forma como viverá no casamento. Esses dias
estava falando com uma pessoa que estava dissolvendo um noivado. E aí, dissolvendo o noivado porque a outra parte não queria. Essa pessoa recebeu a mensagem do pai. E aí me encaminhou essa mensagem. Falou, olha o que meu pai falou. O pai falava assim, eu sabia que não ia dar certo. Sabe por quê? Porque quando eu chegava para visitar o seu noivo ou noiva, eu sempre via briga entre ele ou ela e os pais. Nunca tinha um momento de paz. Era o tempo todo com desrespeito. Agora, se não respeita pai e mãe, vai respeitar marido? Se não respeita pai e mãe, vai respeitar a esposa? Não vai. Então veja, um critério aqui que o texto bíblico já coloca, algo que o texto bíblico deixa evidente para nós é honrar pai e mãe. Depois de falar da providência divina, honrar pai e mãe, que é isso que Abrão faz em relação ao seu pai, até o fim. Perceba o seguinte, aqui obviamente nós estamos numa cultura diferente, nós estamos num contexto diferente, dentro do sistema tribal que era o sistema dos cananeus, aliás dos caldeus, isso aqui era muito comum, mas ele cumpriu com as suas obrigações. Então, nós não temos muitos casais de namorados aqui, mas temos alguns, e por isso que é importante frisar isso aqui, olhar a providência divina e observar, esse critério é vivido, a honra ao pai e à mãe, o ouvir o pai e a mãe, o respeitar, às vezes não tem condições nem de concordar, mas no mínimo respeitar pai e mãe. Será que isso acontece? Ou nós estamos observando aí jovens que se colocam contra os seus pais, que reclamam o tempo todo, que brigam com os seus pais, que ofendem os seus pais, e depois para ir no McDonald's pede o cartão do pai e da mãe. Bom, mas essa parte a gente pula. A segunda coisa que a gente observa dentro desse texto é o ouvir a voz de Deus. Abraão é um homem que cresceu numa cultura pagã, mas ele teve encontro com Deus. Ele teve encontro com o Senhor. Deus o encontrou. E aqui nós temos um princípio que vai acompanhar toda a história do cristianismo, toda a história do Antigo Testamento e chega até as nossas vidas, que é o seguinte: nós não vamos em direção a Deus. Mas pastor, que absurdo. Não, olhe para a Bíblia. Você vê em algum momento alguém que vai em direção a Deus? Muito pelo contrário. Você vê gente fugindo. Lembra de Jonas? Lembra dele? Jonas tentou fugir de Deus, mas você não vê ninguém por livre e espontânea vontade falando assim: Senhor, eu vou à tua direção, eu quero o Senhor. Você não vê isso. O que você vê? Deus chamando, Deus se encontrando com homens e com mulheres, Deus entrando na história de homens e de mulheres, e essas pessoas ouvindo a voz de Deus e respondendo à voz de Deus. Algo que nós sempre conversamos é: a nossa vida é uma constante resposta. Nós estamos o tempo inteiro respondendo a Deus, o tempo inteiro respondendo ao chamado de Deus. E aqui o texto nos mostra isso. Abraão estava vivendo sua vida, Abraão estava seguindo o seu próprio caminho, e de repente Deus o encontrou e o chamou. E que chamado extraordinário, que chamado que o acompanharia a vida inteira. E aqui, quando nós falamos da constituição de família, não só tratamos de algo extremamente prático, extremamente histórico, como honrar pai e mãe, mas o que será central para a vida de Abraão é ouvir a voz de Deus. Quem são os nossos conselheiros? Quais são os seus conselheiros? Quais são aquelas pessoas que te aconselham? Você tem amigos, eu imagino, né? Você tem pessoas com quem você compartilha, pessoas com quem você conversa, e pessoas que sabem bastante da sua vida, e é gente que você vai procurar quando a situação não está boa. São pessoas que você encontra
para que elas, de repente, falem para você, para que deem instruções para a sua vida e aquilo que você deseja ouvir. Olha a história de Abrão. Você vê o primeiro passo aqui, um chamado de Deus restaurador e um chamado de Deus que o acompanharia a vida inteira. Esse chamado de Deus para Abrão será o chamado que o acompanhará em todos os momentos da sua vida. Mas vejam, a quem você recorre? Quem é aquela voz que vai te instruir nos tempos bons e nos tempos maus? Nos tempos em que você espera por promessas e no tempo em que você precisa de consolo. Qual é a voz que te aconselha? E aí você olha, hoje mesmo numa cultura cristã, pessoas que vêm à igreja, que participam dos cultos, que participam de escola dominical, que participam de estudo na semana, mas quando a situação aperta, a última pessoa a quem ela vai recorrer é ao Senhor. A última voz que ela ouvirá é a voz do Senhor. E sabe quem às vezes nós ouvimos? Nós ouvimos um amigo que não tem nada a ver com o Evangelho. Nós ouvimos pessoas que não querem saber da palavra de Deus. Nós às vezes ouvimos indivíduos que vão virar para você e falar o seguinte: está difícil o casamento? Separa. É simples, separa. Está difícil? Olha, os mecanismos hoje são muito simples, é mais rápido hoje você divorciar do que você casar. E várias outras instruções que vão na mesma direção. Instruções que não têm nada a ver com a palavra, mas que são muito comuns. Que vão te orientar a você se divorciar, que vão te orientar a você usar de manipulação com a sua esposa, manipulação com o seu marido, que vão te orientar que para o casamento sustentar, você tem que inovar as coisas. Você tem que o tempo todo inventar coisas novas para o casamento ir se renovando. E você sabe muito bem que as vias para isso aí são sempre vias que levam para a mesma direção, o desastre. É sempre o desastre. Por que hoje você vê muitos casos de divórcio? Por quê? Já pararam para pensar nisso? Por que os casos de divórcio estão em todo lugar? Por que casos de divórcio, inclusive, têm entrado na igreja? E não tem jeito, não tem como você e eu que somos cristãos olharmos para isso e falarmos: não, isso é normal. O divórcio é normal. O divórcio é coisa da modernidade. A igreja tem que se atualizar a isso também, como em muitas outras coisas. Não é normal, não é comum. E à luz da Escritura, nós podemos ir além. O divórcio sempre está marcado pelo pecado. Pode ser por conta de adultério, como pode ser pelo divórcio em si, mas sempre tem pecado envolvido. Pecados no ato do divórcio, pecados antes, que levam à mesma direção. Ouvir a voz de Deus é sempre fácil? Não é, né? O que Abraão teve que fazer aqui ouvindo a voz de Deus? Deixar parentela. Isso é fácil. Presbítero Carlos, lá para a cultura daquela época, era fácil? De forma alguma. Era uma traição sem tamanho abandonar a parentela. Mas ele ouviu a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, ele faz aquilo que Deus quer. Para o casamento não é diferente. Pensa o seguinte, apenas numa linha muito simples aqui. São duas pessoas com origens diferentes. Você pode ter nascido na mesma cidade. Você pode ter crescido na mesma igreja. Você pode, inclusive, ter sido vizinho do seu cônjuge, mas são pessoas diferentes, cabeça diferente, biologicamente são diferentes, e quando essas diferenças se encontram, será sempre algo harmônico?
Não, né? Algum casal aqui nunca brigou? Algum casal com mais de 10 anos de casado nunca brigou? Não, né? Não tem como. Nós somos pessoas diferentes. Só que se fosse apenas o aspecto físico, o aspecto social, tudo bem, mas ainda existe um outro detalhe que às vezes a gente esquece, só que o pastor está aqui para lembrar, e principalmente a Bíblia está aqui para lembrar. Existe algo terrível que é chamado de pecado. São duas pessoas diferentes, duas pessoas com origens diferentes, tudo mais, ótimo, biologicamente são diferentes, mas são dois pecadores que estão juntos. Duas pessoas que precisam o tempo inteiro de Deus. Mesmo que já tenham entregue a sua vida a Cristo, nós ainda temos falhas. E louvado seja Deus que o Senhor trabalha as nossas falhas com a santificação do Espírito Santo, mas são dois pecadores. Agora, se a cada momento de briga, a cada momento de discussão, a cada momento de problema, você for recorrer a livros, a pessoas, a influencers, a vídeos na internet que vão te aconselhar a você se divorciar, a você insistir na briga, a você, já ouviu aquela expressão assim, matar fulano na unha? Já ouviu essa expressão? O que significa essa expressão? Vai vencer pelo cansaço. Se você continuar ouvindo essa linha, o caminho é o desastre. E você sabe muito bem, nenhum divórcio traz apenas problemas para quem o vive, mas é um raio de situações problemáticas que atinge todo mundo ao redor. É como uma bomba, que não atinge só o objeto onde ela é lançada, mas ela tem um raio de destruição. Os traumas para os filhos, por exemplo. O desconforto, às vezes, de ter que voltar para a casa dos pais. As crises pessoais, às vezes vergonha. O sentimento de fracasso. Aquela ideia de que investiu tempo, investiu esforço físico, intelectual, material, para algo que no fim não vingou. Olha a situação catastrófica. E muitas vezes por conta de egoísmo, muitas vezes por conta de rebeldia contra Deus, e muitas vezes por ouvir outras vozes que parecem mais fáceis, mas são vozes que contradizem a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai colocar para você a tarefa mais difícil. Sabe qual é a tarefa mais difícil? Ser como Jesus. Ser como Jesus é a tarefa mais difícil que você pode imaginar. Sabe por quê? Porque quando você transfere todas essas imagens para o seu relacionamento com Cristo, e você nota o quanto o Salvador é bondoso, você acaba percebendo a sua responsabilidade no casamento, né? Quantas vezes, não precisa nem se manifestar, mas quantas vezes você já reclamou de Deus? Quantas vezes você já ficou insatisfeito com Deus? Quantas vezes você pecou? Quantas vezes você reclamou da vida? Quantas vezes você já foi incrédulo? Quantas vezes você já imaginou o mundo hipotético e falou assim, essa vida aqui para mim não é a vida certa não, a vida certa mesmo para mim era estar aí numa condição financeira melhor, era estar num casamento melhor, era estar com um emprego melhor. Olha, essa vida que Deus colocou para mim é uma vida equivocada, é uma vida errada. Quantas vezes nós já reclamamos das coisas que Deus nos dá e às vezes reclamamos do próprio Deus? E quantas vezes nós pecamos? Muitas vezes, muitas vezes. Agora, quantas vezes Deus já rejeitou o perdão para você?
Quantas vezes Deus já rejeitou o perdão? Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo. Duas coisas sobre o caráter de Deus. Deus é fiel e Deus é justo. E aí você, olha só que impressionante isso aqui. Você pode aplicar para os dois lados. Deus é fiel e justo e poderia não nos perdoar. Por quê? Ele é fiel à sua santidade. Ele é justo e nós somos pecadores. Mas na graça de Deus, Ele é fiel e justo, os mesmos atributos, só que para nos perdoar. É isso que Ele faz conosco. E às vezes, nós continuamos a patinar no relacionamento, no casamento, porque não vivemos a vida de Cristo, porque não pensamos a forma de Cristo, porque não cumprimos aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo manda que nós façamos. No fim, a grande questão é que nós não ouvimos a voz de Deus, e as vozes do mundo continuam a fazer um barulho maior. Cristo, por exemplo, nos coloca numa condição de serviço e amor. Vocês sabem disso, né? Serviço e amor. Cristo nos dá o maior exemplo de humildade. E agora, se Ele nos abraça, se Ele nos perdoa, se Ele nos conduz, se Ele ampara as nossas vidas, se Ele pega os nossos pecados, o que o texto bíblico diz? Aonde que Deus lança os nossos pecados? No fundo do mar, no mais profundo abismo. Só que aí, o que a gente costuma fazer? Está numa briga. O tempo fechou. Lá em 1982, seu marido falou alguma coisa para você que você não gostou. Aí nessa briga em 2024, você fala assim, eu sempre soube, porque lá em 82 eu lembro, nós estávamos ali debaixo do pé de jaca e você falou isso para mim. Meus irmãos, se o nosso Deus pega os nossos pecados e lança no mais profundo abismo, por que você continua relembrando os erros do seu esposo? Por que você continua lembrando os erros da sua esposa? Ouça a voz de Deus, seja Deus o seu maior conselheiro, seja Deus o seu melhor amigo. Tenha amigos cristãos, tenha companheiros cristãos, tenha pessoas que vão te aconselhar, não segundo as invenções aí da nossa era moderna, aquela coisa toda, ou mesmo da psicologia ruim, tá? Porque existe uma boa psicologia, mas a psicologia ruim. Ouça pessoas que têm um compromisso com Cristo. Às vezes nós temos vergonha, não temos? De conversar sobre os nossos problemas? Nós temos. Às vezes nós temos dificuldades para falar sobre as nossas dificuldades, tanto no matrimônio quanto outras dificuldades. Mas nós temos irmãos e temos amigos que honram a Cristo, que amam a Cristo, que servem a Jesus. São as melhores pessoas com quem você pode se aconselhar, porque não vão dar conselhos da cabeça, porque não darão conselhos das emoções, mas se pautarão na Escritura Sagrada, que, repito, é fácil? Não é. Você submeter ao seu marido, você submeter à sua esposa, não será fácil. Mas vejam, Cristo nos trata assim, Cristo nos ama assim, e nós não somos melhores que nosso Salvador, mas somos chamados para sermos discípulos do Senhor e para ouvirmos em tudo o nosso Mestre. Ouça a voz de Cristo. Mas ainda você percebe nesse texto algo interessante. Abrão e Sarai, eles ainda têm esses nomes aqui no texto. Lá na frente você vai conhecê-los como Abraão e Sara. Lá na frente do texto, mas aqui ainda se constitui como Abrão e Sarai. Esse casal recebe, a princípio, Abrão
recebe o chamado de Deus. Agora você imagina a situação de Sarai. Pensa só. Abraão chega na tenda, em casa, e fala, então, recebi um chamado aqui, não tem como recusar não. Chamado de quem? De Deus. Que Deus? Azerá? Baal? Não, é um Deus que o nome eu estou descobrindo ainda. O eu sou. Chamado? Chamado para quê? É um chamado meio difícil. Tem que sair daqui e vamos ter que andar um tanto. Imagina só, seu marido chega em casa, fala, acabei de falar com Deus, e Ele mandou a gente sair da nossa casa, deixar a família toda, e nós vamos para uma terra. Que terra, meu bem? Não sei não. A gente vai andar por aí. Mas tem previsão de volta? Então, imagina só. Provavelmente 90% não toparia. Mas olha a postura de Sarai. Perceba que o chamado aqui não foi um chamado diretamente a ela, foi um chamado a Abrão. Foi ele que recebeu a mensagem de Deus, foi ele quem falou com Deus. E agora ele vai à sua esposa, e ela, numa postura humilde, confiante, segue, reúne as coisas de casa, reúne todos os nossos bens, aquilo que é nosso. E se Deus mandou, nós vamos seguir. Meus irmãos, como isso aqui é significativo quando nós falamos sobre o matrimônio? E sabe por quê? Porque quando se trata do matrimônio, se trata dos dois como um. Os dois são um, não é isso? Como é que diz o texto? Deixará o homem, o pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Pronto. É isso que o texto bíblico diz. Vai se unir à sua mulher. Para onde? Não sei. Em quais condições? Não sei. Mas os dois se tornam uma só carne. Uma só carne. Você se lembra dos juramentos do matrimônio que vocês fizeram? Quais são? Vocês serão fiéis e estarão juntos na saúde e na riqueza e até que a morte separe. Você não sabe onde Deus vai te mandar. Você não sabe em quais caminhos o Senhor vai te colocar. Você não sabe se tudo vai ficar bem ou do jeito que você imagina, ou se de uma hora para outra as coisas vão virar de pernas para o alto. Você não sabe. Mas as certezas que o marido precisa ter e que a esposa precisa ter é: eu tenho um Deus que está comigo, é a primeira certeza. E a segunda certeza é: eu tenho um cônjuge que estará comigo até a morte, e que vai me acompanhar até a morte, haja o que houver. Você percebe algo interessante e curioso. Como no texto bíblico, esse chamado de Abrão é um chamado que coloca Sarai em situações bem apertadas, né? Mudar de terra, lá na frente o seu único filho para ser sacrificado, que não foi pela graça de Deus. Mas consegue perceber a vida dessa mulher, como foi sofrida? Como ela passou por momentos de tensão, mas, curiosamente, é a mulher que fez, né, algumas coisas difíceis aqui, como entregar a sua serva para Abrão, para, de certa maneira, tentar dar uma ajuda para Deus. Mas é uma mulher que não reclama. É diferente, por exemplo, de uma senhora que aparece, aliás, há quem diga que são contemporâneos, que aparece lá na história de Jó. Alguém lembra da ilustre esposa de Jó? Lembra dela? Jó estava num sofrimento terrível.
Jó tinha perdido tudo. Perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu os seus animais, perdeu a sua saúde. A mulher de Jó fala o que para ele? Alguém lembra? Fala, rapaz, deixa disso. Amaldiçoa o seu Deus logo e morre. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E, meus irmãos, infelizmente, nós observamos às vezes situações muito parecidas, tanto de esposas para com os maridos, quanto de maridos para com esposas. Por vezes, a falta de companheirismo, a falta de incentivo, de encorajamento, aquela fala que é uma fala para denegrir, é a fala para humilhar. Quantas vezes a gente sabe de casos, né, que uma das partes ganha em termos salariais mais que o outro, fala, não, mas eu te banco, você tem isso aí porque eu ganho mais, o seu salário não serve para nada, quem sustenta essa casa aqui sou eu. Quantas vezes a gente ouve histórias de um cônjuge que humilha o outro dessa maneira? Quantas vezes nós sabemos de história? Quantas vezes nós vemos histórias e sabemos de casos que não há apoio, Uma das coisas que são essenciais para quem de repente está aspirando o ministério, uma das coisas essenciais é o apoio da esposa. Eu me lembro de um caso de um seminarista. Ele chegou com um relatório do presbitério. Olha, eu preciso trancar o seminário, porque eu não tenho mais tempo para o meu trabalho, eu estou com dificuldades no meu trabalho, estou com dificuldades nos meus afazeres pessoais, estou com dificuldade com a minha família. E o que estava por trás disso tudo? Trabalho, a gente resolve. Se mata de trabalhar, vira à noite, resolve. Questões pessoais, a gente resolve. Só que não ter apoio da esposa, e em outros casos, né, não ter o apoio do marido, isso acaba com qualquer projeto. E por trás disso tudo, né, desse pedido de trancar a matrícula do seminário, que acabou virando cassação, só explicar para vocês, cassação é quando ele é retirado pelo presbitério do seminário. Por trás disso tudo, estava um caso de alguém que tinha muita vontade de ser pastor, que ainda tem, mas que não tem apoio em casa. E se não tem apoio em casa no momento do seminário, que é muito difícil, mas não chega nem perto do ministério, você imagina então no ministério. E às vezes a gente vê isso. Há um lado que não apoia o outro, que não incentiva o outro, que apenas coloca para baixo. Sara, apesar dos erros, segue o esposo. E os dois fazem um núcleo familiar independente. O que é isso? Os dois estão dispostos a viverem somente eles. Sabe uma coisa terrível para o casamento? É aquela dependência em tudo de pessoas ao redor. Então, ao invés de conversar com o marido, a esposa liga, ô mãe, ô pai, está com isso, o que eu faço? Ou então um marmanjo, né? Ele, casado, tem lá que trocar uma lâmpada. Aliás, a gente tem que trocar aquela ali, viu? Tem lâmpada aí, Paulo? Vamos trocar aquela ali. Aí vai ter que trocar a lâmpada. Aí liga, ô pai, você pode vir aqui trocar a lâmpada para mim? Outras coisas graves. Parentes, amigos, familiares que estão o tempo inteiro dando pitaco na sua vida com o seu marido, na vida da sua família.
Isso é horrível. Isso é horrível. Isso destrói casamentos. Isso destrói famílias, gente. Bem, e o outro lado também. Então, a primeira coisa, fuja. A pessoa está querendo entrar muito na sua vida, falou, peraí, não é bem assim não. Veja aqui o que Abrão e Sarai fizeram. Romperam, de certa maneira, com a família, foram viver a sua própria vida, ouvindo a voz de Deus. Então, não permita que sejam entrões na sua vida. É claro que a coisa saindo do controle, tendo problemas muito graves, pessoas estão ali para aconselhar. Só que não permita na sua casa que pessoas o tempo todo entrem, por qualquer razão, para falar, para dar opinião. É a sua vida com seu esposo. É a sua vida com seu esposo, com os seus filhos. E também a sua vida com a sua esposa. Resolva os seus problemas e fique ali. Você precisando de ajuda, recorra. Recorra em algumas situações, mas não permita que existam outras pessoas compondo o seu casamento. E se você, até hoje, esteve do outro lado, é você que entra na família dos outros? É hora de parar. Isso acaba hoje. Isso acaba hoje. Os filhos precisam, como se usa a expressão, bater cabeça. Os filhos às vezes precisam passar por umas situações difíceis. Esteja sempre ali para aconselhar, mas deixe caminhar com as próprias pernas para o crescimento deles. Porque pensa o seguinte, e a hora que você não estiver mais, como é que vai ser? E a hora que o Senhor te chamar, como é que vai ser? Bom, último ponto, já recebi um sinal, chegamos aos 40, mas o último ponto aqui que é o mais importante, que dá significado a todo o restante. Olha só, vou usar 2 versículos, versículo 7 e versículo 8. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Mais adiante, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O que é central para a vida de Abrão? Adoração. Adoração é central para a vida de Abrão. Afinal de contas, você, do ponto de vista moral, ético, e em termos até de relacionamento, você pode ser perfeito, ou quase perfeito. Você pode tratar a sua esposa como uma rainha. Você pode tratar o seu esposo como um rei, ter imensa gentileza, ser alguém amável, ser alguém que respeita e tudo mais. Só que se faltar isso aqui, tudo desmorona. Se faltar adoração na sua casa, tudo desmorona. Aí uma pergunta para vocês. Qual foi a última vez que você orou com o seu esposo? Qual foi a última vez que você orou com a sua esposa? Com o seu namorado, com a sua namorada? Qual foi a última vez que vocês oraram juntos? Qual foi a última vez? Eu não estou nem falando aqui de culto doméstico, tá? Que é outro assunto que vai levar mais 1 hora. Mas qual foi a última vez que você sentou, você e o seu esposo, você e a sua esposa, e vocês falaram assim, vamos falar com Deus, vamos orar. Porque se tem algo que é atropelado na vida, é a vida de oração. Eu sei que você quer agradar, eu sei que você quer cuidar, eu sei que você quer honrar, eu sei que você tem se esforçado, eu sei que muitas vezes você tem perdoado, só que aquilo que precisa ser marca de famílias que servem a Deus, de casais que servem a Deus, é a oração. A oração. Porque a oração sustenta a casa. A oração direciona a família. A oração é capaz de fazer com que a própria fala de Deus pela Escritura se torne mais evidente para você.
Na oração você expõe seus medos. Na oração você expõe suas angústias. Na oração você expõe, inclusive, as suas inseguranças. Mas a oração é a expressão de que, apesar de tudo isso, você ainda continua confiando em Deus. O Deus que sustenta a sua casa. A gente acabou de cantar isso, né? Eu e minha casa serviremos a Deus. É isso que nós acabamos de cantar. Só que às vezes, na prática, isso não acontece. Isso não acontece. É necessário, meus irmãos, achar que a nossa vida são meramente viagens para ter um momento juntos, restaurantes para terem um momento juntos, ou ainda fazer um passeio para ter momentos juntos. É muito mais que isso. É claro que tudo isso é extremamente válido e você precisa viver essas coisas todas, mas fundamentalmente precisa orar. Olha aqui. O texto fala sobre muitas coisas, né? Só que em cada estágio da sua vida, isso aqui continua, viu, na história de Abraão. Em cada história da vida, em cada estágio da sua vida, Abraão erigiu um altar ao Senhor. E a sua casa é um altar de oração, de contrição, de perdão. É o lugar onde Cristo também reina, onde o Espírito Santo de Deus habita. E um lugar onde se aspira a viver conforme o nosso Redentor. Então renove a vida de oração como casal. Começa hoje. Se vocês chegarem tarde depois do pastel, começa amanhã. Mas comecem a orar juntos como casal. Leiam a Bíblia juntos. Eu sei que vocês têm os filhos, às vezes, para ler a Bíblia juntos, ler as histórias bíblicas e tudo mais, mas tem um momento como casal, para ler a Escritura, para orar, para pensar juntos, para confessar coisas, para pedir ajuda por coisas. Tudo isso sob a mão de Deus e sob a presença maravilhosa e consoladora do Espírito Santo. Alguma pergunta? Tudo bem? Entenderam tudo? Entenderam nada? Tá bom. Vamos louvar mais uma vez a Deus, depois a gente vai orar. Eu sei que teve gente que nem almoçou hoje, preparando para o pastel. Daqui a pouco, nós vamos. Nós vamos louvar a Deus mais uma canção. E logo a Mara já vai dar as instruções. E aproveitando o gancho do pastor, vocês vão receber depois da Fer e da Carla uma lembrancinha que tem tudo a ver com o que o pastor falou no final, que é sobre o esposo e a esposa orarem, tá? Então não esqueçam de pegar suas lembrancinhas. Vamos ficar em pé para nós louvarmos a Deus. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, Senhor, te agradeço por me libertar
tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém. Eu vou convidar o nosso pastor para que ele ore. E daí nós já vamos para o estacionamento ali. Tem algumas mesinhas lá, por favor, sente, né, Fernanda? Já pode todo mundo se sentando. Que daí vai ter uma parte social lá e principalmente o pastel. A nos sustentar e a agir com rica misericórdia sobre nós. Põe a tua mão, Senhor, sobre cada casal aqui, sobre aqueles que já vivem um matrimônio, sobre os noivos, sobre namorados. Põe a tua mão sobre os teus filhos, Pai, em todas as idades, estágios da vida, a fim de que em tudo honremos o teu nome. E nós te agradecemos por tantas instruções que a tua palavra nos traz. Faze, Pai bendito, que descansemos em ti, que te honremos, que te sirvamos, que construamos a nossa casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Faze que a nossa vida seja uma vida de adoração constante, Deus. Restaura os corações quebrantados, ergue aqueles que estão desvalidos. Estende a tua mão para nós, Senhor, e toma-nos em tuas mãos, fazendo com que nos aproximemos de ti e que possamos declarar com seriedade o compromisso de vida que nós e nossa casa serve apenas ao Senhor. Obrigado pelos momentos espirituais que aqui vivemos. Obrigado pelos cânticos que entoamos a ti, pelas orações. Obrigado, Senhor, por este congraçamento, por cada casal, Pai. E que o Teu Espírito possa trazer avivamento em todos os instantes, para uma vida de inteiro compromisso com o Senhor. Abençoa a nossa refeição. Nós te agradecemos pelas mãos que, de forma tão gentil, prepararam. Seja, ó Deus, conosco no restante desta noite, que possamos ter momentos agradáveis, momentos em paz e principalmente na Tua presença, porque é diante de Ti que nós sempre queremos estar. Se nós Te agradecemos e oramos no santo nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Muito bem.